Sada amada igreja, com a paz do Senhor. Este rio que foi cantado está passando aqui nessa noite. Aleluia. Se você está ligado no trono da graça, você pode sentir. Se você ainda não se ligou, comece a se ligar, porque tem mais. O Senhor tem muito mais para nós nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. A partir do verso 1, que diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Por alguns dias eu tenho meditado na palavra do Senhor, e o mesmo tema vem me incomodando a respeito de sermos portadores da presença do Senhor. Estivemos ministrando na quinta-feira retrasada a respeito disso, e quando o pastor, que aqui já agradeço a confiança, nos fez o convite para estarmos ministrando essa noite, e eu procurando falar em outro tema, e ontem à noite parei, peguei a Bíblia, orei, e nada. Hoje pela manhã levantei um pouco mais cedo, fui novamente ali orar, procurando um outro tema para falar, e nada. E o Senhor continua falando a respeito da presença do Espírito Santo. E o tema que o Senhor me trouxe hoje foi ser cheios do Espírito para ser enviado. Hoje nós estamos no culto de missões. Somos uma igreja missionária, sim, é fato. Temos a obra do Senhor em várias frentes, pela sua honra e pela sua glória. Não porque merecemos ou porque somos melhores, não. Porque o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado esse ministério grandemente, e tem sido um ministério missionário. Mas, e quanto a cada um de nós individualmente, temos sido um missionário? Mas presbítero Ezequiel, já tem um missionário em Honduras, já tem um na Argentina, já tem um no Xingu. Mas eu pergunto para você, a nós não foi dada uma missão? Será que estamos executando essa missão? Essa é a pergunta que eu faço. Nós vemos que os discípulos tinham passado um tempo com o Senhor, eles tinham vivenciado algumas coisas, o Senhor Jesus tinha ensinado a eles. Mas nesse momento o Senhor fala para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido, e aí sim eles seriam enviados. Será que eles já não tinham ouvido a palavra o suficiente? Se já que não tinham visto as maravilhas o suficiente para crer e para poder testemunhar do Senhor? Mas há algo muito importante que o Senhor falou ali: até que do alto sejam revestidos de poder. Podemos conhecer a palavra, de ler. Muitas pessoas, até mesmo que não são cristãos, conhecem a palavra de Deus, mas não têm o poder e a autoridade do Senhor na sua vida. E quando eu falava na quinta-feira retrasada a respeito da importância de lembrarmos que somos portadores da presença do Senhor, e falava da importância do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele nos santifica, ele nos traz santificação. Em João 16, 7, 8 diz, né? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que
que eu vou. Jesus falando, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das principais importâncias de termos o Espírito Santo é porque ele nos mostra quando estamos errando. Quando nós já não sentimos mais que precisamos mudar alguma coisa, há um perigo muito grande, pode ser que nós não estejamos mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Então a importância de nós termos o Espírito Santo, a presença de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. O Senhor, ele se fez presente no jardim do Éden, ele ia todos os dias, no final da tarde, falar com o homem, mas após o pecado, houve essa separação, porque quem está em pecado não pode mais ver a Deus, e o Senhor, ele esteve representado de diversas formas, ali no deserto, como a coluna que estava de dia e de noite, ali seguindo o povo de Deus, ali estava a presença do Senhor. Logo mais ele esteve como um símbolo na arca da aliança que foi feita, ali era a presença do Senhor no meio do povo de Israel. Mas hoje nós temos o privilégio da presença do Senhor estar dentro de nós, na forma do Espírito Santo. Nós somos portadores da presença, e ela tem que nos trazer santificação. A presença do Senhor, a respeito da santificação em Hebreus, fala que é para nós nos esforçarmos para viver em paz, e para nós sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é muito importante que tenhamos essa presença que nos traz essa santificação. Não é sermos santarrões, não é isso que ninguém procura. Pelo contrário, as pessoas têm aversão a pessoas que procuram ser santarrões, não, é ser em atitudes, em verdade, realmente procurar todos os dias estar nos santificando, porque nós precisamos a cada dia melhorar, nós precisamos a cada dia identificar aquilo que pode me separar da presença do Senhor e estar cada dia mais próximo. A presença do Senhor também, ela nos traz identidade. Nós vemos lá em Êxodo, quando Moisés falava com o Senhor, quando ele voltava, o seu rosto brilhava. Como é importante estarmos na presença do Senhor, para podermos ser parecidos com o Senhor, para termos essa glória brilhando em nós. A palavra do Senhor fala que nós somos luz e sal do mundo. Será que temos sido? Como é que podemos ser luz e sal? Somente através da presença, convívio, aquilo que o pastor estava falando no começo do culto, um devocional, uma busca, uma convivência diária com o Senhor. A presença do Senhor também, ela nos dá a direção. O Espírito Santo é que nos mostra o caminho a seguir. Ele é o nosso guia, nosso consolador. É Ele que fala que quando nós estamos tomando direção errada e nós escutamos aquela voz abençoada, não é por aí, não é dessa maneira, não é dessa forma. Ele nos traz direção e também nos traz proteção, porque da maneira que nós estamos ouvindo o Espírito Santo, nós não caímos em ciladas do inimigo. Então essa é a importância de entendermos que somos portadores da presença e buscarmos isso. E como Paulo falou, não extingais o Espírito Santo, não deixar isso morrer dentro de nós. E aí sim eu venho para que esse texto que nós lemos hoje, que o Senhor falou, olha, quando vocês forem revestidos, aí eu vou os enviar. E se os irmãos puderem abrir também em Romanos, capítulo 10, versículos de 13 a 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creem? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aí eu aqui me pego pensando em algumas coisas. Como invocarão se não creram? Como crerão daquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Ah, mas eu não fui enviado ainda. Ah, mas há muitas pessoas pregando. Mas eu preciso de um cargo primeiro para eu poder falar. Eu quero que você reflita no seguinte:
Nós somos portadores dessa presença. O Espírito Santo, ele está em nós. Mas a palavra fala também que a criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabemos que quando aceitamos o Senhor Jesus, quando recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. Mas para que haja a manifestação desse Espírito Santo, tem que ter busca, tem que ter dedicação, tem que ter leitura da palavra, tem que ter oração, tem que ter vivência com Deus. O Senhor nos chamou apenas para nós sermos crentes, numa condição de sou batizado, estou salvo. A missão nossa não é vivermos um evangelho de manutenção, buscando somente aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero, para que eu possa alcançar a gloriosa promessa que o Senhor me deu, de poder um dia estar morando junto com Ele no céu. Essa não é a missão. O Senhor Jesus, antes de morrer, Ele já tinha designado o famoso ide. E após morrer, Ele novamente, quando Ele ressuscitou, esteve ali entre os discípulos, Ele falou, olha, vai, fica em Jerusalém, busca até ser revestido. Ele disse, dentro de poucos dias. Tudo bem que ali tinha uma data estipulada, mas às vezes vemos as pessoas vindo aos pés do Senhor e buscando as coisas do Senhor, mas porque elas não acontecem no momento que eles querem, já logo desistem, já logo desanimam. Nós temos que perseverar, para que haja um derramamento, para que haja derramamento de unção, de poder. Tem duas questões aqui, obediência e perseverança. O Senhor deu um mandamento, Ele deu a promessa, mas Ele deu um mandamento. Se os discípulos não tivessem ficado ali reunidos, aquele que não obedeceu, aquele que não ficou ali reunido, porque talvez mais pessoas além dos discípulos podem ter ouvido isso, mas aqueles que estavam ali naquele dia, reunidos, buscando a presença do Senhor, alcançaram a promessa. Teve ali primeiro uma ordenança, um mandamento, uma ordem para que aqueles discípulos estivessem ali. E eles obedeceram e perseveraram. Não foi no primeiro dia, talvez não foi no segundo dia. A Bíblia fala que no dia de Pentecoste, não falam quantos dias havia passado que eles estavam reunidos. E muitas vezes nós viemos até aos pés do Senhor e pedimos que queremos ser cheios, que queremos transbordar deste Espírito, que queremos ter essa unção, esse poder, mas porque pedimos uma ou duas vezes e parece que nada acontece, nós já desistimos. Eu até falei algo aqui no culto de quinta-feira retrasada. É um culto de oração em família, então nós oramos por muitos pedidos, sim, que são necessários que estejamos orando para que o Senhor esteja abençoando todo o seu povo e até mesmo aquelas pessoas que ainda não fazem parte da igreja do Senhor, mas que precisam ser alcançados pelas bênçãos do Senhor. Mas eu falei, olha, desde que nós estamos neste culto de quinta-feira, nunca chegou até a frente um pedido, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero poder e autoridade. Será que as outras coisas são mais importantes do que fazermos a missão que Deus nos designou? Será que nós estamos tão ocupados com nossas preocupações do dia a dia que esquecemos disso? Ou temos deixado isso? Ou temos esperado, como tem dito, vai haver um grande avivamento, estamos esperando que isso comece a acontecer pelo irmão que está ao nosso lado? Ah não, o irmão que está aqui, ele ora mais, ele busca mais, vai começar por ele. Não, isso é responsabilidade de cada um de nós. O Senhor nos deu essa missão, para que nós buscássemos, para que nós fôssemos cheios, para que aí sim nós pudéssemos ser enviados. Não precisa ir muito longe, não precisa ir muito longe. Nós precisamos fazer a diferença, mostrar essa presença do Espírito Santo na nossa casa, começando no nosso primeiro ministério na nossa casa. Quão tremendo vai ser se o marido e a mulher forem cheios do Espírito Santo. Forem cheios do Espírito Santo. Quão maravilhoso vai ser o ambiente neste lar. Ao invés de grosserias,
ao invés de fofocas, ao invés de intrigas, serão pessoas cheias da graça do Senhor. Não que não haja problemas, amados. Não que nós somos totalmente fora das nossas sensações humanas, não. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, somos cheios de graça. Até mesmo no meio dos problemas, nós sabemos tratar com a graça com que Deus nos dá, com o amor que Deus dá. E sendo luz para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Muitas vezes olhando para... Vemos pais que querem que seus filhos sejam bênçãos na casa do Senhor. Que sejam abençoados, que sejam vibrantes. Mas quando olhando para a vida dos pais, não que sejam pessoas não alcançadas pela graça de Deus porque você já é salvo, mas são sem graça no sentido da pessoa não ter alegria, não ter graça nenhuma. Como é gostoso chegarmos na igreja e darmos a paz do Senhor para a pessoa que está cheia do Espírito Santo, tem alegria. Ele dá uma paz do Senhor gostoso, abençoado. E do contrário, tem pessoas que você vai dar a paz do Senhor e parece mais que falou, passou, irmão. Tão sem graça. Como temos olhado para isso? Como temos lido essa palavra transformadora e não temos atentado para isso? São dias tremendos que nós estamos vivendo. São dias tremendos que estamos vivendo. Eu estou chegando aí aos meus 46 anos de idade. Ainda é pouco, mas tem pessoas aqui que já viveram muito mais. Quantas coisas diferentes foram experimentadas, foram vivenciadas, quantas situações. E toda essa pandemia que estamos passando, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, já está finalizando. E nós não estamos prestando atenção nessa palavra. Parece que nós estamos mudando, mas não para melhor. Porque se nós falarmos aqui alguma coisa a respeito de algum time, às vezes tem mais vibração do que quando falamos alguma coisa da palavra do Senhor. Entramos aqui, ouvimos palavras maravilhosas, louvores maravilhosos, amados. Eu já estava aqui, já mergulhando neste rio que estava fluindo aqui. Eu já estava mergulhado. Bênção, mas me dói quando olho para pessoas e vejam que parece que estão em lugares totalmente diferentes do que onde eu estou. Porque não se predispõe a ser tocado por esse Deus. Não se predispõe a fluir nessas águas. Não se predispõe a se lançar nessas águas. O Senhor quer usar a cada um de nós. Cada um de nós. Tremendo vai ser os nossos lares quando formos cheios do Espírito Santo. Como formos cheios do poder do Senhor. Porque nem o inimigo vai conseguir tocar-nos, alcançar-nos. Porque quando estamos no Senhor somos guardados. Não significa que não passamos por dificuldades, mas somos guardados, somos protegidos. Se de alguma maneira temos sido atingidos, é porque não estamos vivendo na presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela é fiel. Se de alguma maneira estamos sendo atingidos, é porque não estamos na presença do Senhor. Porque Ele nos guarda, Ele nos livra. Essa é a palavra que Ele tem nos dado todos os dias. Se temos vivido algumas situações difíceis, não pensem vocês que é somente propósito do Senhor. Há muito de culpa nossa nisso. Porque às vezes não nos colocamos na posição que Ele chamou. E aí pegamos alguns atalhos, alguns desvios. Ele, pela sua misericórdia, ainda nos livra, nos guarda e tenta nos trazer para perto. A importância de você ser cheio desse Espírito Santo, de você buscar. Não para que você seja reconhecido pelo pastor ou por qualquer um desta igreja. Não por isso, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque há muitas pessoas que têm recebido dons, têm recebido poder, têm recebido unção e autoridade e têm se perdido. Porque agora acha que é o tal. Não é para isso que vamos ser cheios do Espírito Santo. Não é para isso que vamos ser cheios do poder do Senhor. Mas para fazer o que a palavra do Senhor nos fala. Quando nós lemos
no Evangelho de Lucas, eu anotei aqui, capítulo 10, versículos 19 e 20, ele fala assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Sermos cheios do poder do Senhor é bênção, sermos cheios da autoridade do Senhor é bênção, mas não para nós nos engrandecermos, e não somente para que sejamos vitoriosos aqui nessa terra, mas pelo contrário, a vitória maior é quando chegarmos no céu. De que adianta toda essa autoridade, todo esse poder, e nos perdermos no meio do caminho? Vemos na Bíblia exemplos de pessoas onde o Espírito do Senhor era sobre ele, como o rei Saul, mas por não obedecer, por não estar na presença do Senhor, o Espírito se retirou dele. Amados, nós vivemos num tempo muito melhor, onde o Espírito ele não só vem sobre nós, ele habita em nós. Nós vivemos num tempo onde nós estamos comemorando hoje o dia da Bíblia, onde nós não temos somente alguns livros, somente a Torá, nós temos a Bíblia por completo, com muito mais exemplos, com muitos mais testemunhos de vida, que muitas vezes parece com o nosso dia a dia, para que nós realmente tenhamos referência de que é possível. E porque às vezes titubeamos, e porque não damos tanta atenção. Se vocês soubessem o quanto Deus quer usar a cada um de vocês, para que o nome dele seja propagado, para que o reino dele cresça. O Senhor não está interessado em uma placa de igreja somente. Há muito mais por isso. Nós estamos aqui sendo abençoados por esse ministério, sim. Glória a Deus por esse ministério que há muitos anos está aqui nessa cidade e tem levado o nome do Senhor. Muitas pessoas têm se convertido. Muitos já não estão aqui, já partiram para a glória, já estão experimentando o começo da promessa. Mas nós que estamos aqui, o que temos feito para que isso permaneça? O que temos feito para que isso aconteça, continue acontecendo? Ou será que vai ter que ser como uma geração que o Senhor teve que fazer morrer no deserto para nascer uma nova geração, para que se possa tomar posse da promessa? Será que estamos esperando isso? Isso não é difícil para o Senhor. Isso não é difícil para o Senhor. Que possamos entender que esse é o tempo que o Senhor nos chamou. Esse é o tempo que o Senhor chamou a cada um de nós para vivermos, com pandemia ou sem pandemia, com dificuldade ou sem dificuldade. Esse é o tempo que o Senhor nos chamou, e nós temos que buscar a presença do Senhor, assim como esses apóstolos buscaram naqueles dias, que também eram dias terríveis para eles. Estavam experimentando uma situação nova de estarem aqui nessa terra sem a presença de Jesus. Ao quanto eles pregavam, nós vimos que alguns até se dispersaram quando Jesus morreu, e Jesus teve que encontrar com eles de novo no caminho para trazê-los de volta, para que eles lembrassem de toda a palavra, de toda a promessa. Esse é o tempo que o Senhor nos chamou para fazermos a nossa missão. Que você seja cheio do poder do Senhor, cheio da autoridade do Senhor, para que as pessoas possam olhar para você e ver a identidade do Senhor em você. Estávamos fazendo culto lá na empresa, e quando terminamos, saí para fora, e havia uma pessoa para o lado de fora. Eu falei: por que você não entrou? Eu falei: olha, eu fiquei com vergonha, mas já é a segunda vez que eu fico aqui na porta. Porque é muito bom ouvir o que vocês falam. Traz uma paz, traz uma paz. Eu não sei te explicar o que é, mas eu fico aqui quietinho, escutando vocês falarem, vocês estarem aí refletindo sobre a Bíblia. Como é gostoso. É isso que as pessoas têm que ver em nós. As pessoas não têm que ver em nós alguém que faz um estereotipo de santarrão, de crente dos 9 dons. Não, as pessoas querem ver o poder de Deus em nós. Eles querem crer nesse Deus que nós cremos. Eles querem crer aqui como a palavra fala. Muitas vezes nós não precisamos
discorrer uma mensagem, uma pregação inteira para que a pessoa possa ver Deus na sua vida e para que a pessoa possa crer no Senhor. Basta nós vivermos o Evangelho. Temos sim que buscar a santificação em muitos momentos ali onde eu trabalho, no meu serviço. O Senhor tem honrado o meu posicionamento nele. Eu tenho pedido graça ao Senhor desde o dia que entrei para trabalhar. Peço graça, porque em todos os lugares é muito difícil. É muito difícil, não é fácil você manter uma postura, principalmente em lugares onde as pessoas não têm o temor do Senhor, falam e agem de qualquer maneira. Mas eu sou muito grato porque até mesmo as pessoas que não são crentes me cumprimentam. Bom dia, irmão. Alguns, paz do Senhor, irmão. Eu, paz do Senhor. Porque é uma escolha nossa, se queremos realmente sermos portadores dessa presença ou não. O Senhor envia o Espírito Santo, Ele envia. Mas se nós não quisermos, se nós não mantermos, Ele não vai estar conosco. Assim como aconteceu em alguns casos, que nós já vimos na Bíblia. O Senhor hoje está te chamando novamente. O Senhor hoje está te despertando novamente. Ei, o meu Espírito Santo está dentro de você. Vocês não entenderam? O Senhor está dizendo, o meu Espírito Santo está dentro de você. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É algo de Deus dentro de nós. Nós não merecemos, pobre de mim, que sou pecador, que tenho fraquezas. Como pode uma parte de Deus estar habitando dentro de mim? Como eu não posso ser grato? Como eu posso agir indiferente a isso? Quantas pessoas buscam ser especiais, buscam holofotes, e nós temos algo que elas não têm, que é a presença de Deus dentro de nós. E muitas vezes andamos carrancudos, sem alegria, sem motivação. Esses dias o pastor falou algo, e eu gostaria novamente de comentar a respeito disso. E vendo uma movimentação de torcidas antes de um jogo, as pessoas vibrando, chacoalhando bandeira e gritando, e ele falou algo que tocou o meu coração. Ele falou, eu gostaria que os crentes da minha igreja saíssem de casa da mesma maneira que essas pessoas saem para ir para um jogo. Nós temos que sair dos nossos lares vibrando. Eu sei que tem dias que são difíceis. Mas nos dias difíceis o Senhor continua com você. O Espírito Santo do Senhor continua habitando dentro de você. E o Senhor falou que Ele viria para nos consolar. Ele viria para nos guiar. Ele viria para nos sustentar, para nos dar direção, para nos dar proteção e autoridade e poder para pisar sobre todo o mal. E por que nós temos temido? E por que nós temos andado com a cabeça baixa? Se nós temos essa presença gloriosa dentro de nós. E se nada que o inimigo faz pode impedir os planos do Senhor na nossa vida. Eu não sei quanto tempo faz que você não consegue falar em línguas. Eu não sei quanto tempo faz que você não consegue sentir essa doce presença que eu tenho sentido durante os hinos da harpa, durante os louvores do coral, durante o louvor das crianças, durante a leitura da palavra. Porque eu tenho lembrado, como foi cantado, Ele foi o Filho de Deus que foi morto. Mas Ele ressuscitou. Essa é a melhor parte, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que eu pudesse ter vida. Para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E eu quero viver essa vida com abundância. Ser cheios para ser enviados. Talvez questionamos por que não conseguimos ainda fazer algo para o Senhor. Talvez questionamos por que não conseguimos alcançar algumas coisas ainda. Porque talvez ainda não buscamos da maneira que o Senhor quer que você busque. Da maneira que o Senhor quer que eu busque.
para que possamos ser cheios de tal maneira que aonde nós passarmos, aí sim seremos a diferença. Não para que nós sejamos colocados em um pedestal, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado e para que muitos se convertam, A presença de Deus e a palavra do Senhor estando nos nossos corações, amados. O inimigo não pode contra essas coisas. O inimigo não pode nos parar como igreja. O inimigo não pode nos parar. Mas nós temos que levantar, sair de uma posição de comodismo. É muito bom vir aqui louvar ao Senhor, sentir a presença do Senhor, ir para casa regozijando. Isso é muito bom. Mas não é só isso. Quem dera, depois do culto, fizesse fila para arranjar um problema santo aqui para o pastor. Olha, eu quero estar mais atuante na obra. Olha, eu quero fazer mais. Eu quero ser mais. Eu queria criar esse problema santo para o pastor, porque muitas das vezes eu sei que ele tem que ficar buscando pessoas. Por quê? Porque ainda não buscamos o Senhor o suficiente para saber que estamos sendo necessários aqui nesta obra. Que estamos sendo necessários. Ah não, mas já tem pessoas. Não, amados. Há muito por se fazer. E por não termos essa percepção, por estarmos buscando somente o evangelho de manutenção, eu quero resolver os meus problemas e as minhas ansiedades, e eu quero realizar os meus sonhos. Por estarmos buscando apenas esse evangelho, é que não estamos vivendo o extraordinário do Senhor. Se você quer viver o extraordinário do Senhor e quer ver esta igreja vivendo o extraordinário do Senhor, busque essa presença, busque ser cheio, não desista, insista. Seja como Jacó, não deixe hoje subir antes de dar a bênção para você. Lute realmente com todas as suas forças, contra o seu eu, contra as suas vontades, contra as suas limitações, contra aquilo que você ainda não vê, aquilo que você não enxerga. Lute, persista, busca, seja cheio do Espírito Santo do Senhor. E se não fizer diferença nenhuma, você pode vir falar comigo. Eu tenho certeza que quando você buscar essa presença, quando você buscar ser cheio do Espírito Santo do Senhor, você vai ser tão abençoado. E você vai lembrar desse dia. Que hoje você se disponha a esta palavra. Isso não é apenas um livro. Nós não estamos apenas comemorando um best-seller. Isso é palavra de Deus. Isso tem que nos confrontar. Isso tem que nos transformar. Isso tem que mudar as nossas vidas. Porque se isso não estiver acontecendo, há algo de muito errado conosco. Há algo de muito errado, porque o Senhor fala todos os dias. Então nós deveríamos ter mudanças todos os dias. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um. Que você reflita nessa palavra. Que você entenda a importância disso. E que nós possamos sermos realmente adoradores, como foi aqui falado. Verdadeiros adoradores. Ao entrar por aquela porta, ao entrarmos pela porta da nossa casa, ao entrarmos na porta do nosso serviço, na nossa escola, no nosso trabalho. Porque ser cristão, ser um adorador, é um estilo de vida, não é um momento. Não existe um momento de adorar o Senhor. Agora é momento de só adorar o Senhor. Não, adoração ao Senhor é 24 horas por dia. Eu adoro o Senhor no meu falar, eu adoro o Senhor no meu andar, eu adoro o Senhor no meu pensar, eu adoro o Senhor no meu relacionar com as pessoas. Em tudo, seja um adorador. Que Deus abençoe e que possa estar ministrando melhor aos vossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Adorar ao Senhor é vida. Nós vivemos adorando ao Senhor. Para te adorar foi que eu nasci. Quantas vezes nós já cantamos essa frase? E nós possamos lembrar sempre disso. Que no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja com os vizinhos, quando você sai e faz qualquer coisa,
nós estamos adorando ao Senhor com a nossa vida. A maneira como nós procedemos, a maneira como nós falamos, como nós recebemos, sim. O nome do Senhor seja glorificado sempre. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Tanta gente, nós buscamos tantas coisas, né? Nós buscamos a casa, não é, Tom? Está terminando a casa lá, a mansão do Tom e da Lu. E a gente objetiva tantas coisas, quem sabe o carro novo, quer mexer com tantas outras coisas, olha, uma boa faculdade, um bom estudo. Nós almejamos tanto e alguns de nós fazem questão de demonstrar isso a todos que temos, ostentar algumas coisas. Não estou dizendo que é isso que vocês estão fazendo, eu é que estou colocando aqui. É natural, é normal isso, mas antes de tudo isso, mesmo enquanto na igreja, ao serviço, à obra do Senhor, de estar aqui em cima, no púlpito da igreja, de ser um líder, de ser um professor de escola dominical, que status, que coisa bonita, né? Olha, eu estive orando esta madrugada, olha que glória a Deus, que bênção que pôde orar de madrugada. Quem dera todos pudéssemos fazer isso, em várias horas do dia, não só de madrugada. Estava orando, foram expulsos os demônios, glória a Deus, que bênção, mas não é nosso. Não se alegrem por isso, antes de tudo isso, se alegre porque o seu nome está escrito lá nos céus. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. A palavra de Deus foi escrita tantos anos atrás. E graças a Deus, nossos irmãos do multimídia disseram que o vídeo vai ser passado. Amém. Conseguiram acertar esse negócio lá. Vocês vão ver um breve histórico da Bíblia e o quanto ela tem, não só influenciou, influencia e ainda continuará influenciando a humanidade. Mas a palavra de Deus foi escrita para que a gente pudesse lê-la, para que a gente pudesse chegar até nós. Isso de tão importante que é Jesus Cristo, o Senhor. Ela chegou para nós, nos alcançou. Estas letras que, quando por aqui, simplesmente aqui, é apenas um livro, mas elas saltam para a nossa vida e transformam o nosso viver, transformam a nossa forma de pensar. E os nossos comportamentos, como já foi dito aqui, precisam ser transformados quando somos confrontados com a palavra de Deus. É exatamente isso que nós, neste momento, estamos fazendo, oferecendo a você a possibilidade de ter um encontro real com Jesus Cristo, em querer viver com Ele. Eu não estou falando de religião, por favor. Eu não estou falando de religião, nem de religiosidade. Apesar de talvez, quem sabe, alguns de nós viverem apenas uma religiosidade, não um cristianismo verdadeiro. Essa crítica precisa existir em nós, não para olhar para os outros, mas para olhar para o espelho. Para dizer, eu estou vivendo um cristianismo ou estou sendo um religioso cristão? Não, nós precisamos ter vida e vida com abundância. É Jesus Cristo em nós que é a esperança da glória. Amém, queridos? Não podemos nos esquecer disso. E fica aqui essa crítica construtiva para que a gente possa fazer essa reflexão de como estamos vivendo. E nós estamos dando a possibilidade de você que está, quem sabe, longe dos caminhos do Senhor, se desviou em algum momento, foi trilhar outros caminhos. Você tem a possibilidade de retornar hoje, de estar hoje com Jesus Cristo. Ou mesmo você que tem seguido tantas religiões, conhece tantas coisas, tem ouvido falar tantas coisas, eu quero te convidar a experimentar Jesus Cristo na sua vida. Só tem como você saber sobre esse Jesus vivendo com Ele. E eu e esta igreja queremos orar por você. Se você quer dar esse passo na direção de Jesus, levante uma de suas mãos como sinal de aceitação. Eu e esta igreja queremos orar por você. Há alguém para Jesus?
Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém para vir para os caminhos do Senhor hoje? Venha, venha. É noite de salvação. Há mais alguém para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Esse é o momento de você decidir a sua vida, de modificar o seu futuro. É vir para Jesus. A você que está nos assistindo pelas redes sociais, se você quer dar esse passo na direção de Jesus, eu vou pedir a você, aonde quer que você esteja, coloque as suas 2 mãos sobre o seu peito. Eu e esta igreja queremos orar por você. Aqui na igreja tem mais alguém que quer aceitar esse Jesus? Firmar os passos com Ele, entregar a sua vida a Ele, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador? Tem mais alguém? Nós vamos orar nesse momento. Igreja do Senhor, estenda as suas mãos aqui à frente. Pai eterno e bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta vida. Tu sabes, tu a conheces, tu sabes quem é, o que tem passado, o que tem vivido. Mas nesse momento, Senhor, reconhece a Ti como Senhor e pede perdão de todos os seus pecados, Senhor, mas que ela quer recebê-la no seu coração, assim como estes que estão nos assistindo agora, Senhor. Estende as tuas mãos, eu não os conheço, mas tu sabes exatamente onde quer que estejam. Em nome de Jesus, que o bálsamo do teu Espírito venha sobre eles. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, para que eles possam estar em Ti, e o dia e a hora que a trombeta tocar sejam arrebatados juntamente com a Tua igreja. Pai eterno, em nome de Jesus, é que nós te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu vou pedir para que acompanhe aquele senhor ali, ele vai conversar rapidamente com você.